não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ela Inspirações. Nós agradecemos a todos que têm se inscrito no canal, que têm curtido, que têm compartilhado, que têm comentado, pedido orações. Nós nos alegramos muito porque nós não queremos nos tornar famosos, mas que esse canal seja um meio de evangelização, um meio de que pessoas encontrem Jesus. Eu falo nós porque sou eu e uma outra pessoa que me ajuda no canal, né? Que é o Pedro, que ele me ajuda na edição, nas gravações do vídeo. E eu peço que vocês orem por ele também, que ele também é um instrumento de Deus. E eu me sinto muito feliz por cada pessoa que tem nos acompanhado. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre o chamado. Então eu peço que vocês, sempre falo, né, quem tiver suas Bíblias, sempre no canal vocês acompanhem, porque é através dela que a gente tem tirado inspirações para fazer os vídeos. Né, sobre o chamado. E antes de falar sobre o chamado, eu queria ler um salmo que ele norteia muito a minha vida, desde o início da minha caminhada cristã, que é o Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 15. Ele fala assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então esse salmo ele fala que o Senhor ele já nos conhecia, antes da gente ser formado. O Senhor ele já tinha um plano para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas se sentem, eu sou um acaso. Né? As pessoas elas se sentem assim, eu sou um acaso, eu fui um acidente, eu não deveria existir. Né? Muitas pessoas pensam assim. Mas o salmista fala que nós somos a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. E ele nos chama todos os dias para o nosso chamado. Eu não sei o chamado de vocês, mas Deus sabe. Se você clamar a Ele, se você clamar ao Senhor, você irá descobrir o seu chamado. E todos os dias o Senhor nos chama para o nosso chamado. Uns descobrem cedo, outros descobrem tarde, mas enquanto nós temos fôlego nessa vida, enquanto a gente acordar, nós devemos: Senhor, qual é o meu chamado para servir
para servir ao Senhor, porque de todas as coisas que nós fazemos, servir a Deus, quando a gente descobre isso de verdade mesmo, a gente é feliz, mesmo ganhando pouco, mesmo algumas coisas dando errado, nós somos felizes servindo ao chamado de Deus. Então que você possa abandonar esses caminhos que não levam ao chamado de Deus, enquanto ainda há tempo. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, as pessoas que têm me acompanhado, um pouco do chamado de Deus na minha vida. E eu peço desculpa, assim, desde já, se eu me emocionar ou eu não conseguir falar. Porque sempre que a gente fala da transformação de Deus na nossa vida, é impossível a gente não se emocionar. Mas a minha caminhada com Deus, o meu chamado com Deus já faz 5 anos, né? Pouco, ainda sou um neném na obra de Deus. Mas ali o Senhor, quando criança, me levou para morar em um outro lugar. E lá eu vivi 17 anos, que foi em Pernambuco. E lá eu conheci a Deus. Num momento difícil da minha vida, que eu não tinha sentido. E ali o Senhor me encontrou, o Senhor me achou. Eu comecei a ler um livro, O Monte 5. O Monte 5. E ali o Senhor falou comigo e eu lembro que eu chorei e ali o Senhor me mostrou o chamado, né? A caminhada com Deus, passei uns dias sem querer ir para a igreja, mas ali eu orei e o Senhor me mostrou uma igreja, nem sabia orar direito. E ali o Senhor me mostrou uma igreja e eu passei a ir para essa igreja. E foi uma transformação a cada dia. A cada dia o Senhor tirava algo de mim e colocava algo dele. Doía, porque eu não compreendia, mas ali era Deus me mostrando o chamado dele para a minha vida. E ali eu aceitei a Jesus, 1 ano depois eu me batizei. Me batizei com a certeza de que eu não sairia dali, da obra de Deus. E na obra de Deus, lá junto com meus irmãos, lá em Pernambuco, na cidade de Aliança, ali eu aprendi muito com aqueles irmãos. Pastor Jorge, toda a sua equipe lá da igreja, o Senhor ali fez grandes obras na minha vida. E o chamado de Deus sempre foi para missões. Eu nem conhecia, nem entendia o que era missões, mas Deus falava no meu coração o que era missões. Que eu ia trabalhar com missões, que eu ia viver. E sempre quando era culto de missões, quando era algum trabalho missionário, eu participava, eu ia porque era Deus, era o chamado de Deus. Eu falava, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei sobre música, mas quando eu via um folhetinho da obra de Deus, aquilo me alegrava para eu dar para as pessoas, falar, Jesus te ama, deixa eu ler um versículo. Então, com os 2 anos, o Senhor me trouxe de volta para o lugar que eu nasci, né? Que é o Ceará. E eu fiquei a me perguntar, foi um tempo bem difícil, cheguei a me perguntar, Senhor, é mesmo da tua vontade eu ficar aqui nesse lugar? Eu abandonar os irmãos que eu já estava com eles? E foi bem difícil mesmo, foi um tempo que eu tive um início de depressão, porque eu não compreendia, não entendia. Senhor, se eu já estava lá, porque eu tive que vir para cá. Mas era o chamado de Deus. E às vezes o chamado de Deus, ele dói um pouco às vezes. Você ter que abandonar seu lar, ter que abandonar a vida que você já está para fazer a vontade de Deus. Mas hoje eu compreendo, e eu lembro muito bem de um dia que eu fui visitar a congregação que hoje eu ajudo muito. E eu lembro que eu olhei para a salinha, ela estava meio suja, meio bagunçada lá. E eu olhei para aquela sala e Deus falou comigo que ali eu faria uma obra ali. Mas eu fiquei em silêncio, não falei nada para ninguém. E eu me perguntava por que aqui tão longe? Longe da minha mãe, longe das pessoas. Mas também um tempo depois o Senhor ele me mostrou o que Ele queria de mim ali, naquele lugar. E hoje eu trabalho com as crianças de lá. A sala não está mais como estava antes, ela está diferente. E sempre às terças-feiras eu vejo aquelas crianças chegarem lá
na igreja. Eu peço desculpa. Sempre eu vejo aquelas crianças chegarem lá para ouvir um pouco de Deus. E foi o chamado que Ele teve na minha vida. E eu sou feliz lá, eu tenho aprendido. Eu tenho até estado um pouco na música também, tocando um instrumento chamado carrom, que eu nem achava que eu sabia tocar. E no começo doeu por não compreender o chamado de Deus. Mas hoje eu sou feliz, eu compreendo que é aqui que eu devo estar. E como eu li antes de qualquer coisa, era Deus que já sabia aquilo que Ele queria para mim. Então eu não me inquieto mais com o amanhã. Às vezes pode doer um pouco, mas eu não me inquieto muito sobre o amanhã. Porque eu sei que todos os dias Deus dá um pouquinho da força dele para nós. Então eu sou feliz por ter passado por essas duas igrejas. Tenho aprendido. E esse canal, ele não é para mostrar para as pessoas a riqueza, não, é para mostrar para as pessoas aquilo que Deus pode fazer. Você que está do outro lado pode se sentir como um dia eu me senti, sem sentido, sem chamado, sem nada. Mas um dia o Senhor me encontrou, o Senhor fez a obra dele em mim. E é isso que eu quero passar para as pessoas, dizer, olha, um dia eu era um projeto falido, mas hoje eu sou de Deus, hoje eu sou feliz. Com esse chamado, com essas crianças lá nessa congregação. Também tem a sede, desenvolvo também trabalhos nela. Então, através desse vídeo, eu peço desculpa pela emoção, porque falar da vontade de Deus na minha vida me emociona muito. Então, as pessoas de longe que têm acompanhado, eu agradeço. Peço orações sempre. E que inspirações venham nos inspirar cada dia mais através da palavra de Deus. Daqui a gente tira o nosso alimento, a nossa fonte de vida. Então que você continue sempre acompanhando, mandando sugestões, mandando orações. Porque a vontade de Deus sempre ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu não poderia deixar de orar a esse Deus tão maravilhoso. Não poderia terminar esse vídeo sem orações. Então, vamos orar ao Senhor e pedir para Ele nos ajudar a cada dia a conhecer o nosso chamado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, para contar as bênçãos que o Senhor fez para nós. Te pedimos perdão, te agradecemos pelas pessoas que têm acompanhado esse canal, Senhor, pelas pessoas que têm curtido, Deus. Sei que é o Teu Espírito Santo que tem trago cada uma delas. Eu te peço que o Senhor as abençoe, que elas abram o coração para encontrar a Tua palavra, Senhor. Não sei pelo que elas passam, mas eu sei de um Deus que pode transformar vidas, Deus que pode restaurar, que pode curar. E eu sei, Senhor, que essas pessoas têm vindo porque precisam de Ti, Senhor. Todos nós precisamos de Ti. Eu te peço que encontramos o nosso chamado, Senhor. Nosso chamado, ó Deus, para Te servir, seja onde for, Senhor. Seja onde, nos próprios lugares que nascemos, ou seja em outros lugares. Mas que possamos, Senhor Jesus, fazer a Tua obra. Mesmo que doa, Senhor, no começo, mas é através dela, Senhor, que nós seremos felizes fazendo a Tua obra. Eu te peço, Pai, mostra o chamado de cada pessoa, transforma. Tira, Senhor, aquilo que não é Teu, tira a raiva, tira o rancor, Deus, tira a mágoa, a depressão. Repreende todo o mal, Senhor. Abençoa esse canal, Deus, porque não é projeto humano, mas é Teu, Senhor. Abençoa tudo que vai ser feito, todos os sonhos, Deus. E a cada dia, Senhor Jesus, nos ajuda a continuar sempre em Tua caminhada, Deus. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. E não se esqueçam que vocês vão se inspirar
através da palavra de Deus. Sinto aqui. Até o próximo vídeo. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.